Oi, 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 gente boa de Deus. É um prazer estar com você iniciando essa semana e dando continuidade à nossa sequência expositiva de Mateus, com as inserções pertinentes de Marcos, de Lucas e de João. E hoje nós continuamos a utilizar o Evangelho de João, porque quando se trata das narrativas da ressurreição, o mais sucinto de todos os evangelhos é o de Marcos. E Mateus é bem mais amplo, Lucas também, e tem narrativas preciosas, como aquela que nós já vimos dos discípulos no caminho de Emaús, e João, indubitavelmente, é, em relação à ressurreição, o evangelho de narrativas mais pormenorizadas e, a meu ver, mais importantes em alguns aspectos, como acerca da factualidade, da historicidade, do testemunho, do drama cognitivo, dos elementos impeditivos para a realização da factualidade da ressurreição e como eles variaram da tristeza que se negava a deixar-se consolar até o outro polo da alegria que era tão grande que os fez também cair em negacionismo, daquele tipo que diz não, é bom demais para ser verdade. E nós não queremos mais nenhuma frustração na vida, elevando as nossas expectativas para além do real. E é nesse momento que eles estão aqui, apesar dos testemunhos e das testemunhas. E eu disse na sexta-feira passada que a gente iria continuar hoje, no início dessa semana, aqui em João, no capítulo 20, do verso 19 em diante. Mas, antes de fazer isso, eu quero pedir a você que está entrando no canal para não deixar de inscrever-se, é um toque, caso você não seja. Outro toque é no sininho, para toda vez que a gente entrar no ar ou postar alguma coisa nova no canal, você ser badaladamente avisado. E a terceira coisa é deixar o seu like, porque é a única linguagem que o algoritmo entende e por cuja compreensão algorítmica ele pode nos empurrar mais para frente em visibilização na plataforma. Então, se você é daqui e esqueceu de se inscrever, se você está chegando, inscreva-se logo, enquanto eu estou aqui resolvendo o problema de uma vontade enorme de espirrar que me bateu. Pois bem, gente boa, vamos lá. A gente está em João no capítulo 20 e nós já vimos em Lucas 24, de 36 a 43, os episódios semelhantes daquele domingo à tarde. O último deles tinha sido com Cleopas e o seu amigo entre Jerusalém e Emaús e tudo aquilo que a gente já viu. E aí eles retornam para contar que eles também tinham visto o Senhor
ressuscitado naquele domingo à tarde. E aí, quando chegam lá, tá aquela situação de angústia, de aflição, descrentemente esperançosos, esperançosamente descrentes. É nessa ambivalência que eles estão entre o sorriso e o para com isso, porque não queriam se iludir com nenhuma esperança falsa. Eles não admitiam mesmo, como eu já disse milhares de vezes, a ideia da ressurreição, nem tampouco da escatologia de Jesus. Tão presos eles tinham ficado pelas noções escatológicas e cronológicas da vinda do Messias e do design da manifestação comportamental e da postura, da atitude e das ações desse Messias judeu que chegaria como um sionista, uma espécie de Netanyahu messiânico, matando todos os inimigos e exaltando Israel num sionismo sem paralelo acima de todos os povos, estabelecendo os judeus como uma governança planetária. Isso tinha sido doutrinado por séculos. E agora vem Jesus e muda isso tudo. E mudou, e mudou, e mudou, e afirmou, e disse como seria, mas eles não criam, não criam, não criam. Chegaram ao ponto que se bloquearam por inteiro, e não adiantava Jesus falar que eles não entendiam, não entenderam antes, nem durante, e nem depois. Tiveram que ser esmagados pela ressurreição, para começarem a abrir os olhos, a olhar na direção certa da esperança infalível e que não é malogro nem engano e que vem da parte daquele que vence a morte em nosso favor eternamente. E aqui estão eles, nessa confusão, lá em Jerusalém, num cenáculo fechado. O texto é bem claro quando diz que eles estão com medo, não dos romanos, nem da guarda romana. Eles estão com medo dos líderes religiosos. É líder religioso que briga contra a ressurreição, que briga contra o evangelho, que briga contra a evidência pura, simples, despretensiosa e sem busca de empoderamento político neste mundo, nem financeiro, nem qualquer outra coisa que trouxesse supremacia pela imposição. Jesus já tinha dito a eles: o meu reino não é deste mundo, e dissera isso de muitas formas e maneiras diferentes, em ocasiões distintas, mas eles só ouviam o que queriam ouvir, só viam o que queriam ver, como acontece com a maioria dos crentes que se fanatizam ou que desenvolvem uma pré-compreensão dogmática que nem Deus mais arranca, nem Jesus encarnado consegue tirar da cabeça desse pessoal. E nem depois da ressurreição ainda estão eles aqui. Ah, não, anjos falaram, amigos nossos tiveram a experiência, as mulheres que andam com a gente têm certeza viram, Madalena conversou com ele, trouxe recado e tudo, mas não, a gente não viu. Não há um consenso masculino, nem da confra apostólica, dessa minicúria que Jesus nunca quis estabelecer nenhuma, mas os humanos logo elegem os seus pares de validação do que é verdade ou não é verdade, é aceitável ou não é aceitável. Os concílios, aonde quer que haja alguma perspectiva de transcendência, se tornam quase inevitáveis.
para criar um ponto de unanimidade dogmática em torno do qual todos convirjam, porque essa convergência empodera o grupo. Tem que haver dogma para haver empoderamento coletivo do grupo que Jesus tinha criado como um movimento de consciência. Mas a tendência da natureza humana, mais animal, mais básica, mais gregariamente mamífera, de caverna e toca e tribo, é querer desenvolver também para si um ideário divino para obedecer e algo sobre o que eles possam exercer algum controle racional sobre o significado da proposta, que é para não terem esperança no que não se realiza completamente, a menos que você já seja um doente de fanatismo e aí você engole tudo. Você chama até o diabo de meu louro e vai em frente criando como bichinho de estimação. Mas eles estão aqui nessa confusão. Ao cair da tarde daquele mesmo dia de domingo, depois do episódio de Emaús, a noite já estava chegando. O sol já tinha praticamente se posto. Aquele dia tinha tido seu crepúsculo. No domingo da ressurreição, o primeiro dia da semana. E as portas da casa onde eles estavam reunidos, e eles eram discípulos, os mesmos que estavam vindo desde a Galiléia, estavam trancadas, aferrolhadas, trancafiadas. Porque eles estavam com medo da religião dos judeus, da punição. Medo de sobrar para eles, medo de tortura, medo da cruz, medo da morte. Pois a gente morre e aí? Como é que fica? Quem é que vai defender a gente deles? É Jesus? Jesus morreu. O pessoal está falando que ele ressuscitou, mas aqui não aconteceu nada ainda. Então, é melhor a gente ir com prudência sobre esse assunto. Medo. O medo gera uma prudência improdutiva. O medo mata a alegria da entrega. O medo não dialoga com qualquer possibilidade de entrega. O medo não entrega nada. O medo é anti-entrega. O medo quer preservar o que restou e ver se não há nenhuma consequência gravosa em relação até ao que sobrou em nós, que nesse caso deles aqui era a mera sobrevivência. Então, medo, pavor. Um dos maiores pavores que alguém pode experimentar é essa fobia da religião. E eu tenho tratado isso nos últimos 50 e tantos anos de ministério. Eu já tratei de tantas milhares de pessoas com fobia de religião. São pessoas que a gente designa no popular que não trepam nem saem de cima, não chovem nem molham. São aquelas que vivem apavoradas com o poder dos xamãs, dos líderes, dos sacerdotes, pastores e feiticeiros religiosos e mandatários tirânicos em nome de Deus, apavorados porque sabem o que eles são capazes de fazer e, ao mesmo tempo, não conseguem se afastar da geografia do perigo e entram naquela recâmara de paralisação do espaço-tempo, aonde a vida fica frisada pelo pânico, pela fobia do medo da religião. Veio Jesus no meio dessa circunstância, nesse espírito, nessa câmara psicológica de fobias, de dúvidas, de descrenças, de pavores não declarados,
mais vibrados estão ali, entre esperanças e negações. Esse é o limbo perverso no qual psicologicamente eles estão habitando, que é muito mais cerrado e fechado e trancafiado do que a própria casa onde eles estavam. Então pôs-se Jesus no meio, bem no meio deles, bem no meio da sala, e disse-lhes: paz seja convosco. Paz seja convosco. É uma entrada. É como quem chega da noite escura ou de uma viagem e não está sendo esperado. E nesse caso aqui, nem bateu na porta, nem deu um pré-aviso de chegada, nem submeteu as mentes dentro da casa à pergunta: quem será que bate esta hora? Não. Ele simplesmente apareceu no meio. No meio. E a perplexidade, a estupefação, o olhar boquiaberto, a estagnação cognitiva, o choque. Aí eles começam a olhar um para o outro, para perceber se todos estão olhando na mesma direção, vendo a mesma coisa, espavoridos com o mesmo pavor. E percebem que sim. E ouvem aquela voz que eles conhecem desde as entranhas do ser, dizendo o que ele dissera o tempo todo, prometera o tempo todo, afirmara que seria o legado principal que ele lhes daria. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Paz seja convosco. E dizendo isto, foi lhes mostrando as mãos. Eles viram logo que estava mais visível. Lhes mostrou as mãos e lhes mostrou o lado, onde a lança tinha entrado, de onde tinha saído sangue e água. Estão aqui essas evidências mais incontestáveis de que ele morrera, de que aquilo tinha acontecido do jeito em que eles sabiam que tinha acontecido, com todas as evidências do que havia se manifestado. E vem Jesus e mostra a entrada dos pregos, mostra a eles a entrada da lança que perfurara o corpo dele para ser um sinal definitivo de que de fato ele tinha morrido. E não havia mais nenhuma dúvida, por isso não lhe quebraram nem as pernas para apressar a morte. Apenas os soldados enfiaram uma lança ao lado dele. E foi isso que impediu a quebradura dos ossos. E o que saiu do lado de Jesus foi exatamente isso: sangue e água, nessa ordem, sangue e água. O que faz os especialistas nesse tipo de análise pós-mortem dizerem unanimemente, há muito tempo, que isso é evidência de que Jesus não morreu da crucificação.
Ele morreu, no meu linguajar, das angústias da cruz. Repetindo pela trilionésima vez, a cruz é o presépio, é só o teatro. A crucificação é o presépio, é só o teatro. A crucificação, a cruz é o conteúdo, é o fato em si, é a experiência, é a absorção, é a convergência de dores, de tudo e de todos, em todos os tempos, em todas as eras. Ele é o nervo exposto de toda a sensibilidade, de todos os sensíveis, de todas as consciências, de todas as dores que já habitaram o planeta Terra e habitariam ainda. Tudo converge e ele explode. E sai sangue e água. E é isso que ele mostra como evidência. Mostrou-lhes as mãos. Mostrou-lhes o lado de onde havia saído sangue e água. E quando os discípulos viram isto, as mãos e o lado, teve que levantar, mostrar, olha aqui. Vocês estavam lá, as mulheres bem em cima, e vocês escondidos de longe. Mas todos vocês viram, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E aí o texto prossegue dizendo, alegraram-se portanto, o que significa por causa disso, por esse fato, por essa razão, por tal demonstração, por uma lógica de causa e efeito, que os esmagou como evidência da ressurreição, de que o que estivera morto de fato era aquele que agora se apresentava a eles todos vivo, numa espécie de esmagamento conciliar trazido pela evidência insofismável da ressurreição, é que eles vieram a se alegrar, apesar de tudo, ao verem o Senhor, até para se revelar, até para se mostrar, com concreção, com objetivação, com palpabilidade, com sensorialidade constatável, com visibilização por todos os ângulos da sala, com demonstração histórica do que tinha havido. E ele não vai ficar só aí, ele vai mais adiante depois. Na narrativa de Lucas, a gente vê que o pessoal, lá no capítulo 24, de 36 a 43, o pessoal falou, deve ser um espírito, um holograma, uma manifestação de ectoplasma, mas não é ele. Ou então é uma fantasia convergente coletiva, é uma ilusão coletiva, é uma alucinação coletiva. Tudo que a gente procura na história humana para factualizar a teoria não encontra nunca. Como no caso de Jesus, vai chegar uma ocasião em que ele vai aparecer e conversar durante um tempo com um grupo de 500 discípulos de uma vez só. Em conversa, não é visão, olhando para o céu. Será que é um disco voador, um anjo ou o sol numa posição diferente? Não! É aqui na cara, quase esbofeteantemente demonstrado, e eles, na relutância, vão cedendo à alegria ao verem o Senhor. E Jesus, pois, lhes disse outra vez, esse pois evoca a razão do contexto antecedente, porque ainda era uma alegria sem raiz. Ainda era uma ressurreição sem raiz. Como no coração da maioria dos cristãos que eu conheço, eles confessam uma ressurreição sem nenhuma raiz neles. Se está tudo bem, eles creem na ressurreição. Se está tudo mal, eles perguntam, será que Cristo ressuscitou? Ou eu acho até que eu estive enganado esses anos todos. Como acontece com a maioria de vocês, meus amigos e minhas amigas, infelizmente, acontece com a maioria de nós, são poucos os que não sofrem disso.
Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, tem que repetir. Discípulo tem que sofrer repetição, porque é difícil entrar. Se fosse uma conversa com Platão, Sócrates, Zenão, Epicuro, ou com o imperador Marco Aurélio, com alguma outra figura mais sensível do mundo greco-romano, ou com o rei de Edessa, ou com Apolônio de Tiana, teria sido simples. O cara teria internalizado na hora e abraçado a perplexidade dele como graça e glória. Mas crente, quando acha que ficou familiar com Deus, que acha que anda com Ele, que sabe dele, que o conhece, que estudou teologia, que aprendeu com Ele, que viu, eu já vi, eu tenho história, tenho memória. Esses ficam casca grossa. É um pessoal difícil de crer. Como vocês dão testemunho aqui da minha luta? 52 anos pregando, quando eu vejo gente que está me acompanhando e me diz assim, eu estou seguindo o Senhor desde 73, desde 74. Aí tem uns que dizem, desde o início. Aí eu digo, quando é que é o início na sua cabeça? Aí o cara diz, desde um congresso em 85. Eu digo, meu filho, eu já estava velho pregando o evangelho ali. Foi a primeira vez para você, mas eu já estava rodado. E aí você encontra essa mesma pessoa 50 anos depois e ela te traz uma dúvida que não haveria no coração de ninguém que não tivesse sido criado com esses tratos dos maus tratos, da dúvida, da angústia e da ressurreição sem raiz no coração do crente que se jacta na sua doutrina sem ter nenhuma experiência de fato com Jesus. Ele não conhece o Deus com quem ele pode falar, que responde à oração, que diz, eu já não vos chamo servos, vos tenho chamado amigos, tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Eles não têm essa intimidade, eles não têm essa consciência, eles não têm essa certeza de que falar com Deus é verdade, é fato. É mais verdade do que eu saindo daqui, sentar ali, conversar com a minha mulher, o que é fato também. Mas quando eu falo com Deus, eu sinto que eu estive na presença de uma factualização infinitamente superior a qualquer outra coisa que como fato a mim se apresente. Aqui estão eles, alegraram-se ainda, e Jesus repete, porque ainda era uma alegria sem raiz. Disse-lhe outra vez, paz seja convosco. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de paz. Abram as janelas, abram a porta. Vocês estão com medo de quem? De judeu. Olha só, são os mesmos caras que me mataram. Olha aqui. Olha como eles têm poder. Me mataram e olha eu aqui. E vocês estão com medo deles. Abram essas portas e janelas. Paz seja convosco. Quem garante paz sou eu, não é a Pax Romana, não é César. E nem é conluio com o Sinédrio dos judeus, não, sou eu. Ou vocês vivem da média ponderada da religião e da política, ou vocês experimentam a minha paz, apesar de tudo, apesar de todos, contra tudo e contra todos, e vivem com as consequências. Paz seja convosco, lhes disse outra vez, e aí diz algo extraordinário. Ele diz assim como, todo assim como, de Jesus, dos apóstolos também, mas eu leio os apóstolos a partir de Jesus. Se Paulo disser um assim como que não bata com o assim como de Jesus, eu digo, Paulo, mano, foi só uma opinião tua. Mas quando os apóstolos dizem o que dizem, coerentemente com o que Jesus disse de si mesmo, da vida e do ensino e da prática, aí a palavra dos apóstolos é a extensão da palavra de Cristo Jesus. Mas quando Paulo diz
que a mulher seja submissa ao marido, e isso e aquilo, e o marido é quem manda na mulher, é o cabeça da mulher, e vem com esse papinho judaico e até greco-romano, ele está fazendo média. Não tem nada a ver com a palavra de Cristo. Jesus nunca disse isso. Nunca botou um homem sobre uma mulher, nem uma mulher sobre um homem. Tratou todo mundo no mesmo nível, com a mesma igualdade, com o mesmo amor, com a mesma afetividade, com o mesmo acolhimento, com a mesma liberdade, com a mesma capacidade de segredar. E, num certo sentido, com muito mais certeza da fidelidade das mulheres do que da dos homens. Ele tinha razão de sobra para isso. Não é à toa que Maria Madalena é a primeira testemunha. E não é Tomé, nem Bartolomeu, nem Tadeu, nem Tiago, nem João. Pedro e João tiveram uma conclusão e creram, mas não foram a fundo. É a mulher que fica aí, é Madalena que insiste. Eu não saio daqui se eu não pegar, não levar, ele é meu, eu não desisti. Podem vir fazer comigo o que quiserem, me esfolem, mas eu não abro mão dele. Digam-me onde o puseram e eu o levarei. É essa atitude que não se volta para trás contra o amor jamais, é que é premiada com Jesus chamando-a pelo nome Maria. E ela limpou os olhos das lágrimas da tristeza, tirou o véu da angústia e enxergou e disse, mestre. E começa aquele diálogo lindo que vocês já ouviram. Pois bem, Jesus diz, depois de pela segunda vez, na mesma tarde, quase que um minuto depois, dizer outra vez, porque a primeira declaração de paz seja convosco não os pacificou. Eles estavam ainda naquela inquietação. Jesus então diz, paz seja convosco. Outra vez. E para não ficar falando de paz, ele fala logo de missão. A gente alcança paz para praticar missão. Experimentar paz para não ter missão nenhuma na vida é um desperdício, que não combina com Jesus. Ele pacifica o meu coração para no fim eu poder dizer como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver nos extremos da existência. Tudo posso naquele que me fortalece. Paz seja convosco. E aí vem a missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Meu Deus, isso aqui resolve toda a questão do que é, do que não é, de como é para ser, de como não é para ser, do que tem o selo e o imprimato validatório de Jesus e o que é apenas falsificação, plastificação, artificialização, fogos de artifício. Na linguagem do Velho Testamento, fogo estranho trazido em nome de Deus. Quando ele diz aqui, assim como o Pai me enviou, assim também eu vos envio, nesse assim também, ele cria um modal, ele apresenta um modelo insofismável, absoluto, inacrescentável e que também não abre a oportunidade do reducionismo e da diminuição. Tem que ser daquele jeito, do contrário não será. Se parecer, mas não for assim, não é. Se tiver o nome de Jesus, mas não for como Jesus, não é Jesus. Se for um anjo de luz, mas não ensinar o que Jesus mandou que fosse ensinado, é diabo, é anátema. Isso aqui resolve tudo, porque isso aqui nos diz que Jesus é a chave hermenêutica, é Jesus dizendo, olha, olhem para mim, vocês vão entender tudo que vocês têm que ser, viver, praticar, como vocês devem existir, como vocês devem pautar a vida. Olhem para mim, assim como o Pai
me enviou, eu também vos envio. Assim como. E aí acabam-se os concílios, as discussões. Essa semana eu vi o Papa celebrando com o patriarca turco, o Nicolau, a decisão de que Jesus era Deus, Deus de Deus, lá no concílio de Nicéia, em 325. Isso é uma coisa patética, me desculpem, eu gosto muito do Papa Léo, um cara legal, um ser humano muito gente boa. Mas aquilo ali é presépio, é palhaçada. Quando Maria diz Senhor meu e Deus meu, na ressurreição, você precisa de concílio de Nicéia para quê? Quando Pedro diz tu és o Cristo, filho do Deus vivo, você precisa do concílio de Nicéia para quê? Quando você tem a voz do centurião pagão dizendo este verdadeiramente era o Filho de Deus, você precisa do concílio de Nicéia para quê? Quando você tem o pior perseguidor que a igreja já tinha tido na sua existência, sendo barrado pela luz ofuscante do amor às portas de Damasco, ouvindo aquela voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Você precisa do concílio de Nicéia para quê? Para quê? Quando você ouve da boca de Jesus, ele próprio dizendo, eu e o Pai somos um, você precisa do concílio de Nicéia para quê? Ou quando você ouve dizendo a Filipe, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai, Filipe. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me, 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 que eu estou no Pai. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Você precisa do concílio de Nicéia para quê? Mas estavam eles lá na presepada da religião, que já é uma coisa, faz parte de um rito, sem o qual parece que a história não se configura. Mas, enfim, é para quem está nesse nível. Porque quem chegou aqui, quem já encontrou com o ressuscitado, não precisa de mais nada. Entendeu que assim como o Pai o enviou, ele diz, assim também eu vos envio. Tudo resolvido aqui. Aí você lê o Velho Testamento a partir disso aqui. Jesus nunca foi enviado pelo Pai para matar ninguém. Então, quando o Deus do Velho Testamento diz vão e matem, já não tem mais nada a ver comigo, eu não quero nem saber qual a natureza daquele Deus, daquela revelação, daquela profecia, daquela comunhão. Isso aqui é coisa de um primitivismo das cavernas. Eu não quero nem saber. Jesus não mandou assim. Davi pode ter feito assim, Moisés pode ter feito assim, Josué pode ter sido assim, Elias matou gente pra caramba em nome de Deus, mas Jesus não foi assim. Então, nunca em nome de Jesus poderá ser como Moisés, nem como Elias, nem como Samuel, nem como a maioria dos profetas primitivos. Só os profetas que constam aqui no Velho Testamento, de Isaías para frente, que foram os únicos que só morreram e nunca mataram. Mas você tem profetas sacerdotes em tempos anteriores que nunca morriam e sempre matavam.
e falavam em nome de Deus ordens para matar. Então, já eram vocês todos. E eu olho para o outro lado, de Paulo, de Pedro, de tudo. São seres, meus irmãos, finitos como eu, com capacidade de aprender e de desaprender, ou de demorar a aprender, uns mais rápidos, outros menos rápidos, alguns até o fim da vida aprendendo e sem nunca concluir muito, tão profundamente. Mas é porque começam a querer fazer cirandas e voltas, de aprender coisas mais profundas, ou de fazerem enxugamentos, ou de agregarem novas doutrinas. Tudo isso é negação do Evangelho puro e simples de Jesus. É traição à manjedoura, é traição à Galileia, é traição à cruz, é traição à ressurreição, é traição à vitória sobre a morte, é traição a Deus vitorioso em Cristo Jesus. Assim como o Pai me enviou, imaginem, me vejam sendo, vivendo, falando, tratando, acolhendo, praticando. Vejam onde eu entrava, onde eu não entrava, com quem eu andava, com quem eu não andava, o que eu pautava, o que eu priorizava, o que eu fazia, o que eu advertia, o que eu ordenava que vocês nunca negligenciassem. É assim, exatamente assim. Está tudo contado, a história inteira está demonstrada de como deve ser. Só haverá uma revolução, só haverá uma transformação, só haverá uma nova humanidade, só haverá nova criação, novas criaturas, nova esperança, nova consciência, novo estado de ser, novo olhar da vida, nova autopercepção, nova consciência de Deus, se for assim, como ele disse, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Da maneira mais íntima possível. Me repitam, pelo amor de Deus. Me repitam, pareçam comigo, sejam como eu. É a mesma missão. Vocês estão aqui para serem minha continuidade, para serem corpo de Cristo. Significa serem extensão coerente do meu amor e da minha palavra. No âmbito de cada um, conforme a personalidade de cada um, conforme o alcance de cada um, conforme a capacidade e a competência e inteligência e sabedoria e alcance de cada um, seja eu. É assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Não me falsifiquem no mundo nem na terra. Não me falsifiquem no mundo nem no planeta Terra. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, soprou, que é uma expressão do Espírito. Pneuma é a palavra grega, rua é a palavra hebraica, sinônimos, correspondentes. Soprou. Soprou sobre eles. Isso pode ter sido muito mais dramático. Ele pode ter saído andando na sala soprando o rosto com o hálito da ressurreição dos mortos na face de cada um deles. Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo.
olhando fundo nos olhos de cada um deles, recebei o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só é Espírito Santo quando se manifesta assim como Jesus. Um Espírito Santo que não é assim como Jesus não é Espírito Santo. Na melhor das hipóteses é sugestão, é histeria, é predisposição, é carnalidade, é teatralização, ou, com maior gravosidade, é espírito imundo, demoníaco, maligno se manifestando como se fosse Espírito Santo na Assembleia dos Enlouquecidos, como a gente vê acontecendo cada vez mais no mundo inteiro, e não tem nada a ver com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também é assim como Jesus. Ele disse: vocês vão receber do meu Espírito, receber do que é meu, e ele vos ensinará tudo que é meu. Ele será a extensão minha, para que vocês sejam minha extensão no mundo. Ele não é uma terceira deidade que vai chegar com uma personalidade doida. O Pai distante, o Filho esse apaixonado, entregue, e o Espírito Santo um doido, desvairado, amalucado. Parece o Coringa do Batman, o Espírito Santo dos crentes, o Espírito Santo do pentecostalismo endiabrado, que está por aí para todo lado. Não é Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser assim como Jesus. O discípulo tem que ser assim como Jesus. E o Pai autorizou Jesus a dizer: quem me vê a mim, vê o Pai. Quem quiser saber como o Pai é, olhe para mim. E quem quiser saber como deve ser, olhe para mim. E quem quiser saber como é a manifestação, a minha manifestação do meu espírito no coração humano, veja como eu, no Evangelho, encarnado, na história, vivi, pratiquei, ensinei, pautei, falei, reagi, abracei, priorizei. É assim que o Espírito Santo também é. E se for diferente, repreenda em nome de Jesus, porque Espírito Santo não é. É por isso que eu não tenho nenhum medo de dizer o que eu digo. Eu sei que blasfemando estão os que estão fazendo essas coisas. Eu sei que eu chego com a voz do Espírito Santo, tão certo como vive o Senhor. Olha para mim e vê se você encontra algum titubeio de dúvida. Eu sei que 99% do que se expressa, chamada e apelidada de manifestação do Espírito Santo, é no mínimo uma dessas coisas que eu listei. Na melhor das hipóteses, sugestão e histeria. Na pior delas, é demônio mesmo se manifestando, espírito da mentira em nome de Jesus, falando em nome de Jesus, enganando os enganáveis. Recebei o Espírito Santo e entendam, ele é a extensão de mim e ele empodera vocês para se tornarem como eu, conforme eu prometi. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E as obras que vocês farão pelo Espírito Santo serão as minhas obras, serão idênticas e outras da mesma natureza. Embora na história eu não tenha feito aquele aspecto tópico, mas ele será coerente com a totalidade do que eu manifestei. Tem que haver esse assim como, do contrário, nada feito. E havendo dito isto, soprou, recebei o Espírito Santo. E aí ele diz algo muito forte. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quem são esses alguns? Ele está falando com discípulos, presos ao espaço-tempo, à história, à geografia, ao momento, a condicionamentos os mais variados. Se eu estou aqui nesse jardim, eu não estou na casa de nenhum dos meus filhos ou netos.
Estou aqui, eu estou limitado. É a internet que me espalha por aí, mas eu estou aqui. Portanto, ele está falando com os discípulos que só podiam praticar isso em relação a outros seres humanos que eles conhecessem. Se de alguns é tão limitante que é se, é uma condicional, de alguns tem uma quantificação reduzida, perdoardes os pecados ser-lhes-ão perdoados. Significando dizer que tinha uma demanda de intimidade, de conhecimento, de afetividade, de solidariedade, de conhecimento pessoal e particular da sinceridade daquela pessoa e indivíduo. E a sua ação, a ação apostólica, a ação do discípulo, nesse caso, é um poder de validação, afirmação, confirmação e pacificação psicológica para o coração do angustiado que não consegue se perdoar e que com o seu olhar, seu amor, seu toque, seu abraço, sua imposição de mãos, ouvindo você dizer: filho, filha, irmão, irmã, estão perdoados os teus pecados. Só assim ele entende que em Cristo ele está perdoado. É um papel terapêutico que Jesus está dando aos discípulos aqui, de terapeutizarem o perdão de pecados. Uma das coisas mais difíceis de se praticar a observância é a do auto-perdão, é de se perdoar. Por isso tem gente que fica indo décadas a um psicanalista e não se cura nunca, porque não se perdoou nem se perdoará jamais. Fica sempre num processo de transferência de culpa e nunca se resolve, nunca se pacifica, nunca diz: está consumado, está pago, o escrito de dívida que havia contra mim foi rasgado e eu estou liberado, não há mais culpa nenhuma contra mim, porque eu fui perdoado. É para isso que esse ministério dos apóstolos entra nesse processo. Eles são perdoados. E se alguns renitentes que vocês conhecem, perversos, malignos, assassinos contumazes, inarrependíveis, que reafirmam a sua perversidade como a alegria prazerosa do inferno, e até os estertores de todas as oportunidades continuam irreversíveis, Jesus disse: se vocês retiverdes, serão retidos. Eles não terão nenhum tipo de validação em meu nome, procedendo de vocês para maldade, para perversidade, para genocídio, para feminicídio, para homicídio, para o engano coletivo, para a prática das leis injustas e de opressão que são feitas por muitos, até os estertores da existência ainda gargalhando dos que enganaram. Não perdoem os imperdoáveis. Esse é um assunto que transcende vocês, que está numa conta superior. Mas há um nível no qual vocês podem intervir. É desse conhecimento factual, íntimo, profundo, emocional, afetivo, sincero, onde vocês conseguem medir e avaliar a tristeza, o arrependimento, a mudança, a sinceridade da entrega desses. E aí não tenho dúvida, perdoem os pecados deles para eles se ouvirem, se saberem, se abraçarem perdoados. Ora, Tomé, um dos 12 que Jesus tinha chamado na Galiléia, estava com eles em Jerusalém, tinha fugido como todos eles, chamado Diogêmeo, Dídimo, no grego, é uma palavra que significa gêmeo ou semelhante, uma espécie de clone. Ele devia ter um irmão muito parecido com ele, ou ele ser muito parecido com alguém, ou ele ser gêmeo de alguém. O fato é que ele é chamado na intimidade o gêmeo de o outro.
de o igual. Era quase como se você apelidasse um amigo de o clone, porque ele tivesse alguém tão parecido com ele que você dissesse o sósia, o double, o clone, o dídimo, o gêmeo. Era algo do tratamento íntimo. E é a partir desse tratamento íntimo que Tomé é tratado, como dídimo, chamado até por Jesus e pelos outros. Ele não estava quando Jesus veio. Em nenhuma das outras ocasiões, ele estava sempre ausente. Agora, um tempo depois de Jesus ter falado isso, disseram-lhe então os outros discípulos, quando Tomé entrou na sala. Atrasado, tinha perdido tudo, Jesus tinha ido, desaparecido, sumido da presença deles no meio de todos. E eles estavam agora dizendo, nós vimos. Não eram apenas mais as mulheres dizendo, isso é um negócio de um preconceito nojento, horroroso, mas está presente aqui. Agora são os homens todos, são os reis da confirmação, da validação, dizendo, nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu, vocês viram? Estou ouvindo papo, boato de lá, de cá, desde domingo cedo, é uma conversa por aí que vocês estão vendo, mas eu não estava presente. Eu sou a última instância de verificação e de confirmação. Enquanto eu não validar, nada feito. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, dos cravos, seja na palma das mãos, seja no pulso, tudo é absolutamente irrelevante. Como o formato da cruz é tudo besteira. Só perde tempo com isso quem não tem mais o que fazer. Ele foi crucificado e foi pregado, como se foi em X, em cruz, em pau, não interessa. A desgraça foi feita com as mesmas consequências físicas. Se eu não vir nas suas mãos o sinal do escravo, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão do seu lado, onde saiu sangue e água, onde a lança entrou, cara, me desculpem. Vocês são todos uns meninos muito crentes, crédulos. Eu já passei dessa, vocês não amadurecem nunca. Se eu não fizer um teste científico de palpabilidade, e se ele não se apresentar com capacidade de repetir o fenômeno na minha frente, de acordo com a descrição de vocês, eu de modo algum acreditarei em nenhum testemunho de mulher, de homem, de Pedro, nem de ninguém. Não, de modo algum, de forma nenhuma. Não, eu não. Eu não tenho nem essa esperança. Eu estou aqui por causa da nossa amizade. Eu faço parte desse grupo há 3 anos e meio, então já fiquei até viciado na companhia. Mas não é por causa dele nem da ressurreição que eu estou aqui. Eu estou aqui por causa da gente. Como tem muito crente que frequenta um grupo, não porque crê no Evangelho, é só porque se acostumou às pessoas. Aí, crendo ou não crendo, é ali que elas vão, faz parte, sentem falta, ficam vazios, sem aquela companhia, sem aquela confra, sem aquele grupo. É só por causa de vocês que eu estou aqui, não é por ele, não. E olha só, Jesus não teve pressa. A coisa maravilhosa dessa natureza de Deus em Cristo é a falta de pressa.
Jesus não tem nenhuma pressa de demonstrar que ele é quem ele seja, ou de tirar a dúvida de qualquer um rapidamente, coitado, para ele não ficar na dúvida. Não, tem gente que ele deixa ficar na dúvida há muito tempo. É gente que tem tudo para crer, especialmente aqueles que têm tudo para crer, que tiveram todos os recursos para crer, que foram expostos a todas as evidências do crer, que deveriam ter desenvolvido uma predisposição para saber que, em se tratando de Jesus, ressurreição seria possível. Quem ressuscita mortos pode ressuscitar, mas essa lógica básica toda tinha sido morta pelo ceticismo profundamente radical de Tomé. Se eu não cientificizar o exame pela apalpadura, pela constatação, pela sensorialização, eu mesmo, sem transferência, sem fala de ninguém, sem ser num artigo, num documento ou num texto, se não for eu de modo algum acreditarei. Aí, se eu fosse Jesus, e Tomé, meu irmão, meu filho, alguma coisa do meu amor, eu teria na hora, sabe, aquele Jesus evangélico, apressado, chato, que se mete na hora. O quê? Estão falando de mim? Espera aí, deixa eu esclarecer de mim que estão falando. Tem dúvidas a respeito? Eu adoro um debate. Eu adoro um debate. Não. Jesus não é assim. Se você pensa que Jesus é assim, que você vai ficar provocando a ele para ver se ele se manifesta, você pode esperar muito tempo. Quem sabe você pode esperar até para sempre. No caso aqui, o verso 26 diz: passados 8 dias, considerando as circunstâncias, morte, dor, cruz, ressurreição, testemunhos, receptores duvidosos, dificuldade em que eles vencessem ou a tristeza, ou a alegria, ou o medo de crer. Aí quando eles aparentemente começam a passar por esse véu de ignorância autoimposta e de negacionismo, chega esse companheiro com essa declaração de peremptoriedade: olha, cara, caiam na real, Jesus já era. Infelizmente é verdade, mas já era. Ele deu tudo que ele tinha para dar, mas acabou. Agora a gente tem que pensar o que a gente vai fazer das nossas vidas. Chegou a hora de pensar na gente. E vocês estão com esse papo aí de nós vimos o Senhor? Se eu não tiver demonstrações histórico-palpáveis, científicas, eu de modo algum acreditarei. Passados 8 dias. 8 dias para sempre, cada um daqueles dias. É muito tempo naquela circunstância. Em circunstâncias históricas normais, seria como dizer, passados 80 anos. Se fosse em relação à história mais ampla, seria tipo 800 anos depois, ou 2000 anos depois. Deus não tem a nossa pressa, como diz o profeta Isaías. Deus falando por sua boca, dizendo: pois os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aí eu vejo alguns filósofos que tiveram treinamento cristão, a maioria deles inclusive em seminários católicos ou protestantes, que tiveram toda a exposição e que viraram esses seres que digo eu de modo algum acreditarei, porque não tem palpabilidade.
E aí passam a vida inteira repetindo as suas tolices, como teologia ateia, como filosofia ateia, como palestra ateia, às vezes bem exposta, até vernacularmente bonita, mas espiritual e psicologicamente idiótica. 8 dias depois, Jesus, sem pressa de esclarecer Tomé, podia ter sido da mesma hora. Se objetos voadores não identificados estão voando numa direção e numa velocidade imensurável numa direção e dobram e voltam como nenhuma aeronave jamais concebida consegue fazer, praticamente na velocidade do pensamento, zup, zup. Imagina Jesus ressuscitado, era só aparecer sorrindo, Tomé. Vir por trás e fazer um cafoné, Tomézinho, Tomézinho, garotinho. Não, 8 dias de espera. Sabe lá Deus o que cresceu no coração de Tomé durante aqueles 8 dias? Ele deve ter perguntado, escuta, ele não vinha aparecer, no domingo ele não apareceu não sei quantas vezes, no primeiro dia, o que que houve? Por que agora tem esse intervalamento? Nós já estamos agora há 8 dias e não apareceu mais, talvez não apareça nunca mais. Talvez tenha sido um efeito inexplicável da ansiedade do primeiro dia. Embora ele próprio não tivesse nenhuma justificação de nenhuma natureza plausível a oferecer. A descrença não precisa de plausibilidade. Ela, na maioria das vezes, decorre do medo e da angústia traumática. A maioria dos ateus que eu conheço sofrem de medo e angústia traumática. Não são todos, mas a maioria. Sabe lá o que passou na cabeça dele? Ou se ele até disse, eu acho que a única pessoa que de fato não perdeu o juízo aqui sou eu. 8 dias depois, estavam outra vez reunidos os mesmos discípulos no mesmo lugar e Tomé com eles, porque ele era membro da confra. Lá estava ele. Estando as portas trancadas, como sempre, não mudou nada. Nós vimos ao Senhor, mas isso não abriu as portas e janelas, não trouxe nenhuma intrepidez ainda. É melhor a gente guardar essa convicção para nós mesmos. Quem mais vai acreditar? Se nem nosso grande amigo que andou conosco 3 anos e meio crê, imagina os outros, vão nos matar do mesmo jeito, com ele ressuscitado ou não. Então, tudo igual. 8 dias depois, aí vem Jesus. E tem que se repetir, Jesus sempre se repetindo. Sempre se repetindo. E eu acho até pedagogicamente interessante que aqui no Novo Testamento a gente tenha 4 evangelhos repetindo as mesmas histórias, porque... Meu Deus, para crente tem que haver repetição, e com todas as repetições não há internalização, nem aprofundamento, nem fé. Vivem sempre nas crenças da epiderme, da superficialidade, no verniz da religiosidade, não passa disso. Estavam eles ali com as portas trancadas e veio Jesus, do mesmo jeito, da mesma forma, outra vez, com a mesma palavra, pela terceira vez, dizendo, Pai seja convosco, Pai seja convosco. E logo, agora sim, esperou 8 dias, mas agora ali no meio deles, ele não perdeu mais tempo além do Pai seja convosco. Pacifiquem o coração de vocês. Ele vira-se logo para Tomé. O texto diz logo, e logo disse a Tomé. Mas a demora contrasta com esse logo. Pode ser que
você fique vivendo na sua dúvida muito tempo. Se você tiver tido todas as chances de vencê-la e tenha deliberado não vencê-la para não correr o risco da frustração, com medo de crer. Mas uma vez que Jesus se manifesta, você vira prioridade nessa hora, logo. Logo, disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, aqui, ó. Põe aqui. Me dá essa mão aqui. Me dá a tua mão, Tomé. Você não queria pegar, não, agora você vai pegar, vem cá. Puxa, bota a mão aqui, botou a mão dele em cima, botou, tá botando? Tá sentindo? Sente! Olha aqui as minhas mãos, Tomé. Olha. Pega. Quer botar o dedinho na ferida, é isso? Põe aqui, em mim, no meu lado, nas minhas mãos. Tomé, você acha que é sinal de inteligência ser incrédulo? Incredulidade é burrice sempre, Tomé. Não seja crédulo, mas não seja incrédulo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, por exemplo, não sou crédulo. Não sou crédulo. E também não sou incrédulo. Entre a crendice boba, tola, infantil, supersticiosa, que é o que toma conta da mente de 90 e tantos % dos que dizem que creem, não passaram do jardim da infância das crenças. São crédulos apenas. Creem em tudo e qualquer coisa. E a descrença, de um outro lado, que é um polo muito distante da credulidade. E que é um polo de burrice. Assim como a credulidade demonstra uma inteligência parca, burra, a incredulidade é igualmente burra sob o pretexto da superinteligência ou da supercultura, mas é burra. A inteligência é sempre aberta a examinar todas as coisas e reter o que é bom. A inteligência nunca parte do negacionismo, ela sempre parte da observação, da consideração, do exame, da conjunção de fenômenos, de uma análise calma, curada, que leva em consideração todas as dimensões da percepção, leva em consideração a inteligência, a racionalidade, leva em consideração o coração, o sentimento, a intuição, a voz doce e forte, parceira e consorte, na vida e na morte que fala em mim, e aquela ancoragem inexplicável de uma convicção no espírito, que quando nos acomete, o ente inteligente, mesmo que não tenha fechado a equação daquela fórmula, continua trabalhando nela já sabendo que encontrou a resposta. Como aconteceu com grandes gênios. O Einstein, por exemplo, ele sabia o que era, ele só precisava encontrar o caminho da equação, porque ele intuiu a conclusão antes de ter o processo equacional. É assim com gente inteligente, funciona com todas as dimensões em processo de confluência harmônica. E forma uma conclusão que, quando aí é fechada, se torna inapagável, inarredável, invencível, insofismável e, ao mesmo tempo, esmagadora. Esmagadora.
Então respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu, para que o concílio de Nicéia, 325 anos depois, com atraso, criou uma confusão e danada, ficaram discutindo a fimose de Jesus, fimose de Deus. Ficaram discutindo como era o coração de Deus, como era o intestino de Deus, o fígado de Deus, a anatomia de Deus, que é o que a teologia discute até hoje. Numa burrice extraordinária, porque se o assunto é Deus, a melhor coisa que a gente faz é silenciar, é escutar, é observar, é intuir, é amar, é acolher com os olhos mais limpos que a gente tiver, sem preconceito nem de um lado nem do outro, sem compromisso com a credulidade, muito menos com a incredulidade. É o desenvolvimento da consciência, da lucidez, que vai me aproximando cada vez mais da naturalidade do encontro com o ressuscitado. Mas quando esse encontro é constatado, o que brota daí é a confissão que anula todo credo, todo concílio, toda a média ponderada dos teólogos, fica tudo absolutamente apunzificado, tudo fica apeidificado, tudo perde a oxigenação, é só metano no nariz, mas quando a alegria constatada da ressurreição invade e o coração não arranja mais um argumento de incredulidade, o que nasce daí é a transcendência absoluta. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu. Aí o cara diz, olha, ele se coloca como doulos, como aquele servo romano da orelha furada que pertencia absolutamente ao seu senhor, era um escravo tipo doulos. Estava ali, que tinha feito o compromisso de dizer, pode mandar que eu vou, eu faço, eu morro, sou teu doulos. Tu és o meu senhor, és o déspota do amor, e eu tenho prazer em me submeter a ti. Tu és o meu Deus. Não é o Deus para além das nuvens, nem o Deus de Moisés, nem o Deus do fogo de Elias, nem o Deus dos massacres de Samuel, nem o Deus do Ribeiro de Quizon, onde Elias matou milhares e milhares. Não, não. É o meu Deus, é o Cristo que eu conheci, que me afagou, contra quem eu lutei, e foi vencido, esmagado pela ressurreição. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, Tomé? Porque me viste, creste? Parece uma pergunta meio tola, mas não, eu, por exemplo, nunca vi a Jesus, eu não tive uma visão na minha casa, no meu quarto, lá na rua Urucará, com a rua Tefé, na Cachoeirinha, em Manaus, que foi a última residência que eu tive em Manaus. Eu morei em alguns lugares em Manaus, mais tempo de todos na rua Japurá com a Jacuinabuco, o Japurá com a Purinã, e também na Cachoeirinha, na Urucará com a Tefé. Foi onde eu encontrei o Evangelho, querendo me matar de angústia. Mas Jesus não apareceu visivelmente a mim. E nem precisava. Meu Deus, foi uma presença tão esmagadora, tão real, que me esmagou. Eu não tinha mais alternativa. Me encurralou. Para quem iremos nós? Era o que? Só tu tens as palavras da vida eterna.
Tomé, porque tu me viste com os olhos, tu creste. Isso ainda é primário. Ainda é básico, Tomé. Ainda há milhões e bilhões que se relacionarão comigo sem nunca me verem fisicamente. Você não acha que esses terão um privilégio, inclusive, muito maior do que o de vocês que conviveram comigo? E mesmo convivendo, tiveram toda essa dificuldade para chegarem à conclusão que chegaram? Bem-aventurados, muito mais bem-aventurados, são os que não viram, não pegaram, não apalparam, não levaram uma pedra do Calvário para casa, para não esquecer. Não pegaram uma pedrinha do jardim de José de Arimateia para guardar de fetiche de Jesus ressuscitado. Não. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, sem nenhuma visibilização. Viu, Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Esses é que carregam a bem-aventurança maior. Os que, por uma razão do Espírito Santo, foram visitados por um testemunho afável, inapagável, constrangedor, invencível, muitas vezes inexplicável, para o qual não há nem códigos de explanação, e toda vez que você tenta explicar com maior divagação, isso se torna ainda completamente loucura para a maioria dos que estão presos ao imediatismo da existência que vai do berço à sepultura e não enxerga nada muito para além do nariz. Eu estou pensando em gente que vai me conhecer muito longe daqui, muito tempo depois de agora e vai crer. Vai crer mais do que vocês, vai me conhecer mais do que vocês, como foi o caso de Paulo, que não andou com Jesus, que ele conheceu de experiência, de sensorialidade com Jesus, foi de uma sobrenaturalidade esmagadora, mas ele mesmo não andou, não fez xixi, não fez cocô, não dormiu junto, não abraçou, não sentiu o cheiro de suor de Jesus, não mergulhou, não tomou banho com ele, não gargalhou durante as noites, não orou nas madrugadas, nada disso. E passou a conhecer Jesus muito mais do que Pedro, do que Tiago, do que a maioria deles e do que João, que aparentemente deu a virada final do conhecimento de Deus quando ele escreve a sua primeira epístola. Ele chegou no suprassumo da identificação de Deus em Cristo, pois Deus é amor. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. E eu quero ficar hoje aqui com você. Amanhã a gente vai prosseguir. Mas me deu vontade de dar uma checada num texto aqui da Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro. Quero dar uma olhadinha. Me veio à mente, essa minha Bíblia toda soltinha, ela parece mais uma peça de museu, né, do que qualquer outra coisa. Eu quero ler em 1 Pedro 1,8, onde Pedro diz: para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus o Cristo a vocês, a quem, Jesus o Cristo, não havendo visto,
Ele está escrevendo para esses cristãos da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia toda, na Bitínia, na Grécia, em vários outros lugares, a quem Jesus, não havendo vós visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo todavia, exultai com alegria indizível e cheia, cheia, cheia de glória. Ó Jesus, eu quero te pedir que essa manifestação do teu Espírito, que és tu em nós, nos vença e nos esmague com a força vitoriosa da ressurreição, que coloque raízes de ressurreição inarrancáveis no nosso ser, na nossa alma, no nosso coração. É o que eu te imploro, sem muitas palavras, mas com toda intensidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vocês estão vendo passar um Pix aí do CPF, Caio e Adriana, para os que pedem para a gente colocar aqui para eles terem a chance de contribuírem pessoalmente com a gente. Nesse mês, eu, que nunca falei sobre isso, ficarei até muito agradecido se você colaborar também pessoalmente comigo e com a minha mulher. A gente vai receber os filhos todos, com exceção do Cirinho, o meu mais velho, está a caminho dos 50 anos. Mas ele trabalha no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em grupos de canto de ópera clássica. E esse período pré-natalino, natalino e pós-natalino, meu Deus, é quando ele mais tem compromissos, às vezes vários por dia. E aí o bichinho tem uma dificuldade enorme para vir passar o Natal com a gente. Ele vem nos intervalos. Geralmente eu encontro com ele e os irmãos no Rio. Aí a gente reúne todos os do Rio e quando vão daqui para lá também, o que acontece talvez uma vez por ano, a gente consegue reunir lá. E aqui, no entanto, eu quase só encontro com ele nos intervalos. Às vezes vem ele e outro irmão, ou ele encontra só com os irmãos daqui, e a gente aproveita do mesmo jeito. Mas agora, esse ano, graças a Deus, estão vindo todos, e todos os netos, e todas as noras, e os genros, e todos. E alguns amigos, namorada de um filho, que parece que está começando a se tornar uma coisa muito apaixonada, e uma pessoa amiga que a gente está trazendo para fazer companhia, também a nossa filha solteira, que é nosso xodozinho aqui de todo dia. Daqui a pouco mesmo deve estar ali me esperando para a gente almoçar juntos. E os outros, todos têm sua própria companhia, casamento, marido, esposa, filhos e tal. E a casa vai ficar cheia. E eu e minha mulher somos aqueles pais às antigas. A gente não gosta de pedir colaboração de ninguém. A gente gosta que eles cheguem aqui, esteja tudo cheio, pronto e farto. E abundante e feliz. E que eles nem pensem em nada, a não ser como quem volta para casa de papai e mamãe, com aquela tranquilidade de deitar na cama. Que coisa mais gostosa. Então, esse vai ser um mês em que, se você quiser ajudar, a sua ajuda vai ser, como todo mês, mas nesse mês especificamente, com a minha declaração ultra super bem-vinda. Agora, o mesmo tem a ver com o meu ministério, porque esse mês, o pessoal que trabalha aqui é registrado. Tem carteira assinada, férias,
13º, e até quem é PJ, a gente faz o possível para fazer uma demonstração de alguma coisa a mais para o indivíduo nesse final de ano. Porque todo mundo tem despesas a mais no final do ano. Então, se você que vai ganhar 13º, vai ter remunerações a mais, tiver também a generosidade de separar alguma coisa para quem serve você no Evangelho e não tem os mesmos privilégios que você tem, ajude. Por favor. Tá o Pix do CNPJ passando aí. Para quem quer outras formas, é só escrever caiofabio.com.br e apertar o Enter. Você cai aí, ó, tá piscando ali em cima, contribuição, clique lá. Obrigado. Aí tem 2 bancos para você usar, o Santander e o Banco do Brasil. Anote tudo, agência, CNPJs correspondentes, mais opções. Passa do verdinho, aí tem as mesmas agências bancárias, tudo igual. Cartões de crédito que você está cansado de saber como usar. PagSeguro, que já foi muito usado, hoje em dia menos. E o PayPal para quem está em Portugal, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, nos Estados Unidos, em todos os Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Oceania, no Japão, em Israel, na Palestina, no Egito, tem gente vendo em Dubai, nos Emirados Árabes, no mundo inteiro. Se você quiser contribuir, está aí. O PayPal, para quem está na Ilha da Madeira, para quem está no meio do oceano, em qualquer lugar da Terra, no Caribe, aqui na América Latina. E hoje é 1º de dezembro, não é? É hoje que nós estamos lançando o nosso canal em inglês. Nós vamos postar um vídeo por dia. Já temos vários vídeos estocados. E eu quero muito que você divulgue esse canal em inglês. Você que mora no Brasil, mas conhece muita gente que está morando em países que falam inglês. E o mundo inteiro fala inglês. O mundo inteiro, a Europa toda fala inglês. O mundo inteiro fala inglês. Fala-se pouco inglês no Brasil e na América Latina também, mas o mundo inteiro, até a África fala mais inglês do que nós aqui no Brasil. Então, o inglês é um esperanto linguístico universal. E eu não sei se o Caio tem alguma propaganda em inglês aí, das que a Emily e o Davi mandaram, não tem não? É uma pena, porque eu tenho aqui no meu celular. E pena mesmo. E eu vou divulgar nas outras plataformas, mas era hora de já ter jogado aqui. E vou gravar daqui a pouco mais alguns convites para serem distribuídos por todo mundo que tem amigos que são pessoas originais de língua inglesa, ou que têm amigos que são casados ou casadas com americanos, ingleses, australianos, com pessoas de língua inglesa, ou tem filhos que só entendem inglês, ou vizinhos que só entendem inglês, distribua. São mensagens de 1 minuto a 1 minuto e meio, curtas, na veia, todavia. E o nome do programa é a recuperação do nome do programa com o qual eu fiquei 50 anos na televisão, praticamente, o Pare e Pense. Era o nome do meu programa que rodou em todas as redes de TV por décadas e décadas e décadas no Brasil todo e em vários países fora do Brasil. Só que era em português naquele tempo. E agora, 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu sei o que 1 minuto ou 1 minuto e meio pode fazer de revolução no coração de uma pessoa. Eu sei, porque eu não estou inaugurando uma era. Eu já fiz muito isso. Teve um tempo que eu alugava. Eu botava 1 minuto na Rede Globo de TV depois do Jornal Hoje, todo dia. E eu pregava 1 minuto.
Meu Deus, eram milhares de pessoas telefonando e se convertendo. Depois eu passei a comprar 3 minutos na Globo, depois do programa Cosmos, do Carl Sagan. E aí eram também com 3 minutos, milhares de pessoas. Naquele tempo a Globo tinha praticamente mais de 90% de audiência no país o dia inteiro. Era o país todo. E aí depois a Globo me deu um programa de graça para eu abrir a programação todo sábado de manhã. E eu fiz isso durante 10 anos e parei de fazer quando eu me divorciei e resolvi ficar em silêncio. 3 anos quieto, sem falar nada. Sem pregar, sem falar nada. Eu só escrevi livros e fiquei quieto. Pois bem, eu sei o que 1 minuto pode fazer, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos, quando é verdade incisiva no coração. O nome do programa em inglês é Stop and Think. Stop and Think. Pare e pense. Que é uma coisa que quase ninguém quer mais falar. Nem parar e nem pensar. Não quer fazer. Pare e pense. Eu, cara, Deus me livre de parar, Deus me livre de parar. Eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Era uma música que tinha quando eu era criança, adolescente, que cantava, era assim: eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Eu não posso parar, se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Pois bem, o povo tem medo de parar e pensar. Eu não posso pensar, se eu pensar, eu me desespero, eu tenho até medo de dar cabo da minha própria existência, porque eu não tenho esperança suficiente para viver. Então, tem que ser tudo assim, tipo transa de picota no ar, passarinho voando, aquela assim que dá, saca? Instagram. E o cara não fica nem 20 segundos ali. Quem fica 2 minutos é recordista. Mas eu vou insistir no stop and think. Pare e pense. Agora, meu grande prazer é que você, que já anotou aí o canal em inglês, não esqueça do Stop and Think with Caio Fábio. Você pode escrever aí em todos os canais. Nós estamos entrando no YouTube, no Instagram, no TikTok e tem mais um outro canal aí, eu não sei se é o Kawaii ou algum outro, mas são todas as plataformas praticamente onde nós estaremos com o Pare e Pense, com o Stop and Think, em inglês, para você vá divulgando. E eu quero que você não esqueça dos meus cursos. É uma época maravilhosa para você pegar os meus cursos e dar a si mesmo de presente de Natal. Escreva aí caiofá.com.br/cursos e enter. Aí cai aí nos banners dos cursos, atrás de cada banner que você clica, tem uma mensagem minha explicando o que eu vou entregar em cada curso, como atualmente eu estou entregando um curso novo chamado O Poder dos Salmos. Está aí no caiofá.com.br/cursos. São os salmos relidos, tendo Jesus como chave interpretativa. Você aprende o contexto do salmo, a aplicação do salmo naquele contexto, a interpretação do salmo com os olhos e a partir do ensino de Jesus, e a aplicação desse evangelho dos salmos ao cotidiano da sua existência hoje, o que vai lhe empoderar extraordinariamente. Mas escreva caiofá.com.br/curso. Compre para você, para sua família e para os seus amigos. E dê de presente para a parentela, em nome de Jesus.
Será o meu grande prazer se você fizer isso nesse Natal. Um grande beijo. Eu volto com vocês amanhã com a graça de Jesus. Amém, amém e amém.